Aí depois, quem tiver... A senhora vai falar, Babi, fecha o microfone. Eu vou ficar com o microfone aberto para poder vocês ouvirem, né? E quando só terminar a oração também, pode fechar o microfone. Quiser falar, é só apertar a mãozinha, né? Aí libera o microfone e fala, tá bom? Tá bom. Pode orar, por favor. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, graças te dou, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, para aprendermos mais de ti, Pai, acerca da tua palavra. Obrigado por tão grande privilégio, Senhor Deus. Abençoa o pastor que vai nos dirigir neste estudo. Abençoa os irmãos que ainda não entraram, Senhor, para que eles sintam o desejo de estar conosco, Pai, para aprendermos mais. Obrigada, Senhor. Abençoa-nos ser conosco. É a oração que lhe faço agradecida, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, amém. Obrigado, minha irmã. Bem, aí eu peço vocês para fechar agora o microfone, tá? E a gente vai dar início aqui. Qualquer coisa é só apertar a mãozinha e aí a gente pode tirar dúvida, tá? Então, nós estamos utilizando agora esse livro aqui, do Anthony Hockheim, eu já apresentei ele para vocês, né? A Bíblia e o Futuro. Ele é muito respeitado também por dispensacionalistas, né? Em seus apontamentos. E os contrapontos que nós estamos vendo é a partir deste livro, tá? Do Anthony Hockheim. E sobre o dispensacionalismo, eu estou usando o do Charles Riley, né? Que é dispensacionalismo, edição revista e ampliada. Muito bom dele também. Alguém também muito respeitado no meio cristão. Ele também é aquele que faz os comentários na Bíblia Anotada, né? Então, a gente estamos usando mais de 10 livros, né? Mas esses dois agora têm sido para os contrapontos aqui. Tá legal? Então, semana passada, nós vimos o quinto ponto. São 8 pontos. Nós vimos o quinto. Só que eu vou estar repetindo hoje. Eu nem lancei o vídeo no YouTube. Vou lançar esse aqui, porque muita gente teve dúvida. Eu fiz corrido também. Então, acho que a gente conseguir fazer devagar agora vai ser melhor. Tá legal? Então, o ponto quinto diz o seguinte: o ensino do dispensacionalista acerca do adiamento do reino não tem apoio nas Escrituras. O que significa isso? A visão dispensacionalista diz que o reino de Deus foi rejeitado. Por isso, Deus partiu para a igreja. Entendeu? Então, a ideia é que a igreja é um hiato, que a igreja é um apêndice, porque os judeus não receberam o reino de Cristo. Ok? Então, aí nós entramos agora com Hockheim, Anthony Hockheim, com a refutação dele quanto a esse ponto. Ele vai dizer o seguinte, que nem todos recusaram o reino, nem todos recusaram a Cristo, certo? E isso é muito claro quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vimos várias pessoas, até milhares de pessoas recebendo a Cristo. Então, como o reino foi rejeitado? Toda a nação não recebeu a Cristo, mas o propósito do Senhor sempre foi o remanescente. Desde Elias, inclusive a história de Elias se repete em Romanos 11, sempre o remanescente. E aqui nós vimos, primeiro, que os apóstolos, 12 apóstolos, recebem a Cristo, recebem esse reino. Não é verdade? Eles recebem. Como assim os judeus recusaram o reino? Os apóstolos não eram judeus? Começa por aí. As diversas mulheres que seguiam a Cristo também o receberam. Inclusive, tinha a esposa do procurador de Herodes, né? Que seguia Cristo também. Há várias pessoas, várias mulheres, várias pessoas que seguiam a Cristo e receberam ele. As pessoas que foram curadas também passaram a crer nele. Então, tivemos ali várias pessoas recebendo o toque de Cristo, a cura, creram nele. Após sua ascensão, encontramos no livro de Atos dos Apóstolos 120 irmãos reunidos no cenáculo orando, não é verdade? 120 irmãos ali reunidos no cenáculo orando.
receberam o reino também. Estavam esperando a promessa de Cristo, certo? A vinda do Espírito Santo. Isso está lá em Atos 1,15. Estão orando ali no cenáculo. Então, mais 120 aqui nós vemos que receberam o reino. Paulo registra que Jesus apareceu ressurreto a mais de 500 irmãos, de uma só vez. Está lá em 1 Coríntios 15, 6. Olha, mais de 500 irmãos, naquele período de 40 dias que Jesus anda, né, ressurreto já na terra, ele os vê, eles contemplam a Cristo, estão esperando a Cristo e são irmãos em Cristo. Então, várias pessoas o receberam. Então, não é correto afirmar que que os judeus, em sua totalidade, recusaram o reino de Cristo. Não recusou o reino que Deus ofereceu. Ele não somente ofereceu o reino, ele o estabeleceu e vários judeus se tornaram seus seguidores. Tivemos aqueles 5.000 sendo batizados, 3.000, não foi? Centenas de pessoas recebendo a Cristo, sendo batizados, e dizer que o reino de Deus não foi aceito, ele foi adiado. E foi adiado para quando, gente? Para quando foi adiado o reino de Deus? Para o milênio. Então, há uma necessidade de se negar a aceitação do reino de Deus na vinda de Cristo, para que se legitime também, através disso, o reino vindouro, para que lá os judeus o recebam. Então, isso é bem complicado, porque fica estabelecido que vários judeus receberam o reino. Você lembra quando perguntaram que o reino de Deus está dentre vós? Não é verdade? Está ali o reino de Deus. O reino de Deus é chegado. Inclusive, aos fariseus, Jesus disse o seguinte: se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Isso está em Mateus 12, 28. Então, é bem difícil nós aceitarmos essa posição de que o reino de Cristo não foi aceito pelos judeus. Muito boa noite, Edgar. Graça e paz. Nós estamos vendo aqui a quinta asserção, o quinto contraponto, né, do Antônio Horkheimer em relação ao ensino dispensacionalista acerca do adiamento do reino de Deus. Isso não tem apoio das Escrituras. Aí nós acabamos de ver aqui que tanto os apóstolos, quanto as mulheres que seguiam a Cristo, quanto aqueles que foram curados, os irmãos que estavam no cenáculo, 120, os que foram batizados, 3.000, 5.000, e tantos outros que entregaram a vida a Cristo, experimentaram o seu reino. E fechando, Cristo fala aos fariseus em determinado momento que, se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Mateus 12, 28. Então, o próprio Cristo, ele declara que o reino dele foi estabelecido. Ok? O reino dele foi estabelecido. Temos alguns que dizem que o Já e o Anão, né, o próprio Riley fala isso, né? Também o Jaio ainda, o Led, melhor dizendo, George Led, que é um pré-milenista, não dispensacionalista, ele trabalha com o Jaio ainda não, é verdade, né? Mas no sentido não do reino terreno, mas o reino já foi implantado, mas ainda não na sua totalidade, onde o Senhor vai reinar conosco nos novos céus e nova terra, não numa terra aqui embaixo, né? Mas uma terra lá em cima. Então, dizer que o reino de Deus foi recusado pelos judeus é uma falácia, porque nós vimos aqui que várias pessoas receberam o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus é algo trabalhado de maneira ampla ali no Novo Testamento, né? E se os demônios se submetem, é porque o reino de Deus é chegado. Ok? Os próprios discípulos recebem autoridade sobre isso.
A Pedro, como representante da igreja, Jesus disse: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Eu queria que vocês abrissem comigo Mateus 16, quem puder aí, abrir Mateus 16, certo? Vou usar aqui, deixa eu ver se eu tenho, se ele me dá aqui a NAA. Beleza, me deu. Mateus 16, 16, se vocês forem lá, olha o que ele diz. Vou pegar aqui o 15, diz assim: ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro. Também eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, certo? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deixa eu abrir aqui. Vamos para o 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Ok? Então, esse primeiro texto de Mateus 16 a 18, 16 a 18, ele vai estar estabelecendo ali a revelação de quem é o Cristo. Pelo amor de Deus, né? Aqui a Igreja Romana estabelece aqui retrocede o papado aqui, né? Como Pedro, o primeiro papa, mas, na verdade, quando a gente lê esse texto aqui no 16, ele vai dizer assim: eu te digo, também eu lhe digo, no 18, também eu lhe digo que você é Pedro. A palavra é Petros, e sob esta pedra, a palavra é Petras, edificarei a minha igreja. Então, quando Pedro tem a revelação que Jesus é o Messias, o Cristo do Deus vivo, Jesus vai dizer que não foi carne nem sangue quem revelou, mas foi o Pai. E disse para ele: também eu lhe digo que você é Pedro, Petros, e sob esta pedra, a pedra não pode ser Pedro, porque Pedro é Petros e pedra é Petras. Então, sobre esta pedra é a revelação de que Jesus é o Messias. Não é Pedro que é a pedra da igreja, que é o primeiro papa da igreja, ok? Ele é um representante, sim, depois vem Tiago, mas não, em nenhum momento, o primeiro papa, tá bom? Então, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se vocês abrirem, por favor, 1 Pedro, é o livro que nós estamos estudando aí, né? Nós estamos estudando 1 Pedro aos domingos. A gente vai aos pouquinhos, porque é muita coisa, né? 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro 2, 4 a 8. 1 Pedro 2, 4 a 8. Certo? Diz assim: olha que o próprio Pedro fala sobre Jesus. Versículo 4. Chegando-se a ele. Deixa eu deixar aqui o Davi entrar, peraí. Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Olha só, quem é a pedra? Quem é a pedra rejeitada, dona Rita? Jesus, ok?
Então, Pedro fala que Jesus é a pedra. Versículo 5. Também vocês, como pedras que vivem, pequenas pedrinhas que formam edifício, né? São edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, o próprio Pedro vai dizer que Jesus é a pedra, não ele. Daniel vai falar da grande pedra, né? O último reino que destruiria, no caso, o reino romano, o último, penúltimo, né? Porque o reino de Cristo é para sempre. O tempo todo a pedra é Jesus na Bíblia, e não Pedro. Então, isso é um erro deles. Então, esse texto aqui vai falar de chaves, dar-te-ei a chave dos céus, do reino dos céus. Ou seja, o reino foi implantado e Deus passa... Isso tem a ver, né, com autoridade, ok? Não tem muita coisa a ver assim com místico, como muita gente pensa. Abra, por favor, o mesmo capítulo de Mateus, mesmo capítulo não, mesmo livro de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Versículo 18. Mateus 18, versículo 18. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Aí eu vejo. Aí vai lá no 19. Em verdade também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Às vezes a gente vê os irmãos pegando esse texto isolado, né? Tá ligado na terra, tá ligado no céu. Mas não tem nada a ver. Esse texto está falando de disciplina. O contexto, leia o contexto todo, vocês vão ver que está falando, se o irmão pecar contra ti 7 vezes, não, todo aquele contexto anterior, se lembra? Se você for lá para versículo 15, se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o, em particular. Se ele ouvir, ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve-o ainda com você uma ou duas pessoas. Naquela época, 2 ou 3 pessoas estabelecia algo, certo? Era uma questão forense, legal. Por isso que diz lá, onde tiver 2 ou 3 no meu nome, reunidos no meu nome, ali estarei. Também é um termo legal, ok? Senão, se tiver só uma pessoa orando a Jesus, Jesus não vai estar. Só se tiver 2 ou 3, interpretação errada. Aquilo é questão de concordância, de testemunho, é uma questão forense. Pegaram isso aí? Pegaram? Então tá. Mas, se não ouvir, leva ainda com você 1 ou 2 pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele recusar ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja. Então, vai lá ter com ele, conversa, ele não aceitou, leva 2 pessoas como testemunhas. Se essa pessoa não aceitar, chama a igreja, avisa a igreja. Olha o processo, gente. Considerem, se ele não aceitar, considerem como gentil e publicano. Em verdade, lhe digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus. Entendeu agora? E tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Tem a ver com disciplina. Aquilo que Paulo fala para entregar a Satanás, o irmão que caiu e não se arrependeu, com coração impenitente, é colocá-lo fora da igreja. Entregar a Satanás é deixar ele sair. Não dá, um pouquinho de fermento, leveda toda a massa. Você está aprontando, saindo com a mulher do teu pai, a sua madrasta, você não se arrepende, se tem jactância quanto a isso, então é complicado. Mas olha o processo, vai ter com o irmão, leva testemunha, avisa a igreja, chega um momento que não dá, porque um pouco de fermento leveda toda a massa, não é verdade? Então, a questão aqui é uma questão de disciplina, não tem muita coisa mística. Eu vou ligar agora no céu, liga, tá ligado? Não, não é nada disso, tá bom, irmãos? Eu gostaria muito que fosse assim, mas não é. Seria mais fácil, né? Mas vamos lá. Vamos continuar. Será que estas passagens nos dão a impressão de que Cristo adiou a implantação do seu reino? O que vocês acham? O reino de Cristo foi adiado? Não foi.
Davi e Neto que entraram, né? Neto eu já vi, na verdade, a irmã Sheila e o Davi que entraram posteriormente, nós estamos vendo a questão número 5, né? O contraponto número 5, que afirma o seguinte: o ensino dispensacionalista acerca do adiamento do reino não tem apoio nas Escrituras, não tem apoio. Isso o dispensacionalista diz que o reino ele foi rejeitado. E Roqueima, que é o autor que a gente está usando para os contrapontos, ele diz que isso não tem respaldo bíblico. Por quê? Primeiro, que os apóstolos receberam o reino, que diversas mulheres que seguiam a Cristo receberam o reino, que as pessoas curadas receberam o reino, em sua maioria. Né? No momento da ascensão de Cristo, 120, após a sua ascensão, na verdade, 120 pessoas se reúnem no cenáculo, é quando até o Espírito Santo desce, estavam orando, essas pessoas receberam Cristo. Depois tivemos milhares de pessoas se convertendo e sendo batizados lá com o discurso de Pedro. Ok? Então, dizer que o reino foi adiado é uma falácia. E aí, o texto de Mateus 12, 28 diz assim, Jesus falando aos fariseus: se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E quando os discípulos saíram para evangelizar, voltaram muito radiantes, porque os demônios se submetiam a eles, se lembra? E Jesus diz: eu via Satanás caindo dos céus. Pelo amor de Deus, não viu ali Satanás? Não. Tá? Uma expressão. Ou seja, a sua autoridade foi limitada. Né? Agora poderia se pregar o evangelho. Antes as nações estavam cegas nesse aspecto, mas agora, quando o evangelho é pregado, pessoas se convertem. Então, isso é fundamental nós entendermos. E aí, mas Jesus diz, não se alegrem por isso, mas antes, porque o nome de vocês estão arrolados nos céus. Ou seja, o reino foi implantado. Isso é fundamental a gente entender. Tá legal? Daí eu usei Pedro agora para expressar mais um ponto, confirmando que o reino havia sido implantado com esses textos que nós vimos, tá bom? O segundo ponto, o reino que Cristo ofereceu aos judeus de sua época não incluía sua ascensão ao trono terreno, conforme eles defendiam. Se Jesus tivesse proposto um governo sobre os judeus a partir de um trono terreno, os seus inimigos teriam usado essa proposta perante Pilatos para acusá-lo do julgamento, não é verdade? Espera aí, que negócio é esse? Jesus, não, eu vou implantar meu reino. O que eles iam fazer? Herodes já matou um monte de criança quando ficou sabendo que um rei viria, o rei dos judeus. Você imagine se os discípulos começam a propagar que Jesus ia reinar na terra. Então, tentar entender que o reino seria terreno prejudicaria Jesus. Ele nunca falou sobre isso, reino terreno. Ok? Com certeza, utilizariam esta proposta como evidência dessa forma, demonstrando a ameaça, ou melhor, demonstrariam a ameaça ao governo de César. Imagina? Essa acusação nunca foi feita. Por quê? Pilatos foi claro a dizer: que mal fez ele? Perdão. Que mal fez este? De fato, nada lhe achei contra ele para condená-lo à morte. Lucas 23, 22. O próprio Pilatos não acha nada para condenar Jesus, inclusive ele oferece Barrabás, né? Para tentar, uma tentativa ali, tem Barrabás e tem Jesus. Barrabás é um revolucionário que quer resolver tudo na espada. Tem Jesus aqui pregando amor, pregando isso tudo aí, curando. Quem vocês querem que solte? Eu acho que na cabeça de Pilatos ele deve ter falado assim: óbvio que Jesus vai ser solto. Óbvio. Mas não foi tão óbvio assim, né? Eles queriam um reino terreno, os judeus queriam um reino terreno, um Messias político, a espada sendo estabelecida ali e realmente, né, um trono ali. Então, é bem complicado dizer que Jesus ensinou tal coisa, porque seria prejudicial para ele, porque isso aí se espalharia, não é verdade? Então, o ponto em refutação é que o ensino acerca do adiamento do reino. E o segundo ponto é
que necessariamente esse reino culminaria, né, no trono terreno de Jesus Cristo. Alguma pergunta, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta até agora? Então vamos. O reino que Cristo ofereceu aos judeus e que instaurou era, em primeiro lugar, espiritual. A soberania de Deus no coração e vida dos homens, cujo propósito era a sua redenção do pecado e dos poderes demoníacos. Certo? Então, o reino que Cristo queria implantar, o reino aqui dentro, ok? Era o reino de Deus no nosso coração, tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne. O que vocês acham que é o maior problema da humanidade? Será o problema no casamento? Será o problema financeiro? Será o problema trabalhista? O que vocês acham que é o maior problema da sociedade? Pecado. O maior problema da sociedade é a escravidão, gente. É a prisão que o homem se encontra. O homem está escravizado no seu pecado. O casamento, muitas vezes, é problemático por causa da dura serviço, por causa do pecado que está dentro da gente. As questões trabalhistas sempre envolvem o pecado, a injustiça. Certo? Então, o problema da humanidade é o pecado. E foi essa questão que Cristo veio resolver. Veio nos libertar desse cativeiro. E é um cativeiro que não vê etnia, não vê nação, não vê nada, não vê cor, não vê classe social. Pode ser rico, pode ser pobre, certo? Pode ser branco, pode ser negro, pode ser escravo, pode ser livre. Qualquer um nasce escravizado pelo pecado. E o que Jesus veio oferecer é a libertação do pecado. É o reino dele no interior do homem. É você ser livre em Cristo Jesus. Esse é o reino de Deus. É isso que ele veio fazer. E nos libertar do poder do diabo. Que o diabo utiliza os nossos pecados para trabalhar nessa terra também. Não é verdade? O Efésios vai falar isso. O príncipe desse mundo, o qual atua nos filhos da desobediência. Nós precisamos entender essa verdade. Cristo não veio, claro que, consequentemente, se eu tenho uma relação com Cristo, eu vou ter um casamento melhor. Se eu tenho uma relação com Cristo, eu vou ter uma capacitação de lidar melhor com os problemas. Ainda que nem todos que me rodeiam vão ter mesmo novo nascimento e vão necessariamente tratar as questões de maneira bíblica. É por isso que eu sempre falo na reunião do ministério, em tantas outras oportunidades, um cristão na igreja, ele não pode sair da igreja, não pode no sentido de falta de maturidade, né? Com problema. Eu estou com problema do irmão, vou embora. O pastor não falou comigo, eu vou embora. Irmãos, somos todos ainda, né? Vamos dizer assim, depositário do remanescente do pecado em nós. Né? Então, todos nós falhamos. E não adianta mudar de igreja, assim como também não adianta mudar de família. Todo mundo que tem uma segunda família, apesar de muitas vezes melhorar ou não, vão ter sempre problema, não é verdade? Então, às vezes, a pessoa sai da igreja pelas mínimas coisas e perde a oportunidade de colocar o evangelho em prática. O que é o evangelho em prática? Perdoar 70 vezes 7. É tratar, é andar a segunda milha, é conversar com seu irmão. Ok? Então, nós precisamos entender que a igreja é um local onde a gente cresce, não é um lugar para a gente fugir dos problemas, porque aquele ditado, desde os anos 90, quando eu me converti, eu ouço ele, né? Se você entrar numa igreja perfeita, cuidado para você não levar à imperfeição, né? Porque todos nós somos falhos. Então, qual é o melhor? Sentar e resolver, sentar, esperar a poeira baixar, se arrepender, reconhecer os seus pecados, seu erro, sabe? E também perdoar o teu irmão, porque como também desde os anos 90 eu escuto, perdão é igual dinheiro, todo mundo quer receber, mas ninguém quer dar, né? Então, a gente precisa entender que o evangelho precisa ser praticado. O evangelho, ele é algo que nos modela.
Jesus não é só o nosso Salvador, não. Ele quer ser o nosso Senhor. E para ele ser Senhor, eu tenho que obedecer. E eu só obedeço se o Espírito habita em mim. E se eu deixo esse Espírito penetrar nas camadas mais profundas do meu ser. Amém? Receber a Cristo não é só intelectualmente, não é só de maneira interesseira, mas deixar ele fazer a obra no nosso coração. Não é verdade? Sendo assim, Jesus foi categórico ao afirmar perante Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Jesus fala que o reino dele não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João 18, 36. Então, o próprio Cristo diz, em João 18, 36, o meu reino não é deste mundo. Ok? Outra pergunta que devemos fazer relacionada a isso é: será que Jesus teria ido à cruz caso os judeus tivessem recebido coletivamente a ele? Vou refazer essa pergunta. Se Jesus tivesse sido recebido pelos judeus, o seu reino tivesse sido recebido, ele teria ido à cruz? O que vocês acham? Ele teria ido à cruz? Mas quem o condenaria se toda a nação judaica o recebeu? Quem arrumaria um pezinho de contenda, de inveja, para entregá-lo aos romanos? Na verdade, quem entregou eles aos romanos foram os judeus, né? Então eu te pergunto, será que o reino de Deus tivesse sido recebido pelos judeus? Será? Se o reino de Deus tivesse sido recebido pelos judeus, Jesus teria sido rejeitado, de repente, por alguma coisa e crucificado? Charles Wright, ele diz que sim. Só que isso tem um problema. Parece um ponto meio, né? Mas é sério essa questão. Porque ele diz que sim, Jesus seria crucificado. Mas tem um problema. Lá no seu dispensacionalismo, hoje, ele fala isso, na página 61 a 168. O problema com essa resposta é que se os judeus, principalmente seus líderes, tivessem recebido a Cristo e a seu reino, como Cristo teria chegado à cruz? Como ele teria chegado lá? Temos aqui que especular, né? Cristo foi levado à cruz pela inimizade e ódio dos judeus, especialmente de seus líderes religiosos. Se eles o tivessem recebido, de onde viria a hostilidade que o levaria à crucificação? De onde viria? Segundo a visão do dispensacionalismo, é que a aceitação judaica do reino que Jesus lhe oferecia poderia ter sido seguida da crucificação de Cristo. Isto teria significado uma inversão na ordem dos eventos preditos nas Escrituras. Olha, gente, tem eventos preditos nas Escrituras. Então, Jesus não poderia ter sido aceito pelos judeus, vocês não concordam? Por que Jesus não poderia ter sido aceito pelos judeus? Não poderia ter sido recebido o seu reino. Por que não? Porque havia uma predição. O grande problema com isso é as pessoas não entenderem a soberania de Deus. Deus não é pego de surpresa, a igreja não é um hiato, a igreja não é um apêndice. Ok? Olha que bacana aqui. Havia alguns eventos preditos nas Escrituras quanto a isso. Pois a sequência prevista pelos dispensacionalistas é a seguinte, olha. Primeiro, a glória de Cristo, certo? Por que a glória, dona Rita? Porque ele foi recebido. Imagina os judeus, o nosso Cristo, o Messias chegou, glórias a ele. Então, ele recebeu glória em primeiro lugar, né? Ele reina, ele tem um governo real agora nas mãos do seu povo. Ok? E então, segundo a visão dispensacionalista, ele seria levado à cruz. Então, viria o sofrimento e, consequentemente, a crucificação, certo? Então, qual seria a ordem segundo o dispensacionalista? A glória que Jesus receberia do seu povo,
Depois, o sofrimento que a gente não sabe de onde vem. E, por fim, a crucificação. Mas será que é isso que as Escrituras preveem? Não. Ou previam? Não. Olha só. O próprio Jesus afirmou aos discípulos que estavam com ele no caminho de Emaús o seguinte: não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Então, o que vocês acham que vem primeiro? A glória dele ter sido recebida ou o padecimento dele? Segundo o que Cristo fala aqui no caminho de Emaús, ele diz que primeiro foi o quê? Não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Ele fala para aqueles dois discípulos do capítulo 24, versículo 26 de Lucas. Ele está falando, não convinha que o Cristo primeiro padecesse, para depois entrar na glória? Se Cristo pudesse ser crucificado, ainda que os judeus tivessem recebido o reino, essa ordem se inverteria, porque ele receberia a glória primeiro, depois o sofrimento, e depois a crucificação. Mas a predição das Escrituras é o sofrimento primeiro. Inclusive, Isaías 53 vai dizer que ele foi rejeitado. Não lhe havia formosura. Ok? Homem de dores. Então, a predição não era de glória, de aceitação. A predição era o quê? De rejeição. Inclusive, havia predição já nos Salmos, de que Judas o trairia, até quem o ia trair, já havia ali. Então, dizer que Cristo receberia a glória primeiro, fere a sequência predita nas Escrituras. Pedro, no mesmo sentido, declara: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça, deixa eu virar aqui, da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou qual as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo. Está falando que os profetas estão sendo ali, está havendo revelação lá no Antigo Testamento pelo Espírito de quem? De Cristo. Pelo Espírito de Cristo que neles estava. Ao dar de antemão testemunho sobre sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Então, primeiro sofrimento, rejeição, cruz, depois a glória. Ok? Isso está lá em 1 Pedro 1:10. Então, vocês veem que o Espírito de Cristo está revelando os profetas no Antigo Testamento sobre essa salvação. E eles, dona Rita, estão inquirindo, Davi, estão inquirindo sobre isso, quando é que vai acontecer, como é que esse negócio vai surgir. Essa salvação. Que coisa maravilhosa. Cadê? Deixa eu ler aqui de novo. Acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo. Que coisa maravilhosa! Isso é sensacional. Não é porque não tem especificamente dizendo, olha, eu vou vir, vou chamar os gentios, agora o novo Israel vai ser os cristãos, e a igreja vai ser assim, assado. Não é porque não está assim no Antigo Testamento, a revelação é progressiva, certo? A revelação é progressiva, a gente entende conforme Deus vai cumprindo as suas promessas. Mas a igreja não é um hiato. Esse ajuntamento de gentios, essa salvação já está no coração de Deus há muito tempo, inclusive começa com Abraão, né? Ok? Eu gosto muito do versículo 39 de Hebreus 11:39, né? Hebreus, sobre os heróis da fé. No final ele diz assim, ó: os heróis da fé de Hebreus 11 obtiveram bom testemunho pela fé, mas não a promessa para que não fossem aperfeiçoados sem nós. Vou ler de novo. Os heróis da fé de Hebreus... Esqueci de botar óculos. Estou vendo aqui com dificuldade, não botei óculos. Os heróis da fé de Hebreus 11 obtiveram bom testemunho pela fé, mas não a promessa para que não fossem aperfeiçoados sem nós. Você vai ver que os heróis da fé de 11 é tudo o pessoal do Antigo Testamento.
Muitos não obtiveram a promessa, mas obtiveram um bom testemunho por uma finalidade, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Algo maravilhoso. Então, dizer que nós não estávamos nos planos de Deus, de que o reino foi adiado, de que o reino vai ser daqui a 1000 anos, que Jesus vai reinar no trono daqui a 1000 anos, ele já reina. E reina nos céus, e nós também reinamos com ele. Fomos transportados do império das trevas e fomos elevados, né? Levados ao reino do Filho do seu amor. Então, esse foi o contraponto número 5 que eu queria trazer para vocês. Queria abrir agora para vocês se deixou alguma dúvida em algum ponto. O primeiro ponto que nós vimos foi a questão, né, de que o adiamento do reino é propagado pelos dispensacionalistas, né, que houve esse adiamento. Nós vimos as bases aqui. O segundo ponto foi que o reino eventualmente culminaria no trono de Cristo aqui na Terra, certo? E o terceiro que a gente viu aqui é a questão da ordem da chegada de Cristo. Ele seria glorificado logo de primeiro ou ele padeceria? Nós vimos que nas Escrituras fica revelado que primeiro ele é rejeitado, ele sofre, ele é crucificado e depois a glória dele vem. E não o inverso. Tá ok? Alguma dúvida? Só abrir o sininho, abrir o microfone aí e perguntar, ou fazer uma colocação, caso você tenha aí. Irmã Sheila, pegou, irmã Sheila? É só apertar o microfone para falar, quando termina, fecha, tá? Eu nunca tinha ouvido essa ordem aí. Para mim fez muito sentido. Essa questão Sim. da ordem do sofrimento da glória. Sofrimento da glória. Isso aí eu nunca tinha ouvido dessa forma. E é bem legal, não tem como ser diferente dessa que o senhor falou. Primeiro o sofrimento, depois a entrada na glória. Isso é bem legal. A gente estava estudando isso lá em casa hoje, em Hebreus. A gente começou hoje no culto doméstico o livro de Hebreus, e é um livro difícil. Eu estou me baseando na sua exposição de Hebreus para poder falar para elas. Mas bem legal. E aí a gente falou um pouco sobre isso aí. Essa exposição. Eu gravei essa exposição, não, né? Gravou algumas, gravou sim. Tem algumas lá, tem algumas. Não todas, mas o senhor colocou algumas. Entendi. Mas é bacana a gente entender isso, porque isso aqui traz luz a muitas questões. Primeiro, Deus não foi pego de surpresa. Me rejeitaram. Não, Deus tinha um plano. A igreja pode se debater, entendeu? Se vocês acreditam diferente, quem é dispensacionalista, fica à vontade. Mas eu não acredito que a igreja, Deus partiu para ela porque foi pego de surpresa, que o reino foi rejeitado. Não, o reino dele foi implantado, sim. E a igreja, na verdade, os judeus, eles falharam em propagar a palavra. Na verdade, eles foram instrumentos para que Jesus viesse, mas eles falharam na propagação da palavra. E isso foi entregue à igreja agora. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. A responsabilidade foi dada para a gente agora, que a gente não fale como os judeus falharam. Né? Eles falharam. Eles foram um instrumento para que o Messias chegasse, glória a Deus por isso, mas quanto à função de ser deles serem uma bênção, né? Como Abraão falou, ficou complicado, porque eles acham que somente é para eles. Eles são um povo escolhido, são, mas escolhidos com um propósito, não para rodar no umbigo deles, né? Então, assim, é bem complicado essa questão. Mas o que o senhor pensa em relação a essa questão? Se os judeus não tivessem o rejeitado, ele teria sido crucificado da mesma forma? O que o senhor... Eu estou aqui falando uma perspectiva bem humana, porque Deus é soberano, Deus, a providência de o que Deus determina vai acontecer, beleza. Mas realmente uma perspectiva humana, se não tem rejeição, não tem justificação, não tem acusação. Sim, exatamente. E se Estou lendo aqui o que
ele não teria sido crucificado. Exatamente. O problema é que Deus, na verdade, o Senhor trabalha sempre com o remanescente, né? O capítulo 11 de Romanos vai falar na primeira parte, vai fazer uma analogia com Elias. Na época de Elias, ele estava reclamando que ele ficou sozinho. E Deus falou para ele, há 2.000 que não dobraram o joelho a Baal. Esse mesmo texto, Paulo usa lá em Romanos 11, para dizer, são remanescentes esses 2.000, né? Paulo vai utilizar a mesma verdade. Há um remanescente dos judeus que iria receber a Cristo, certo? Então, há um remanescente. Por isso que, para mim, é contraproducente, contra o evangelho, contra tudo, achar que os judeus já são eleitos, vão todo mundo se converter lá no milênio, isso tira o poder da evangelização do povo judeu. Aí fica uma adoração de Deus, de judeus na igreja, achando que, né, eles são modelos, eles não são modelos. O modelo. Eles rejeitaram Cristo, eles não levaram a palavra, eles foram só instrumento para que Cristo viesse. Né? Tem as leis, tem lá... mas tudo sombra. Sombra do que viria. Cristo é a realidade. E se os judeus tivessem recebido, vamos dizer assim, se os judeus tivessem recebido a Cristo, Charles Riley diz que ele poderia ter sido crucificado. Só que a gente entra num piloto especulação, né? Porque quem o levaria? Como assim? Vamos criar aqui uma imagem, uma imagem possível, né? Vamos dizer assim. O reino de Deus é implantado, os judeus recebem a Cristo. O que você acha que ia acontecer? Certa vez, Jesus disse assim, se você é escravo, se pudesse libertar, amém. Mas se você é escravo e não tiver como ser livre, você já é livre no reino de Deus. E você que é livre, você é escravo no reino de Deus. Ou seja, a libertação é interior que Cristo está trabalhando, certo? Porque muita gente fala assim, eu vejo aí às vezes algumas pessoas falando assim, Jesus estava lá vivendo aquela escravidão, primeiro aquela escravidão era de guerra, né? Mas Jesus não faz nada pelos escravos. Gente, existe uma escravidão muito maior que Jesus veio tratar, como eu falei há pouco. É a escravidão do pecado. Ok? Então, o foco era esse tipo de escravidão. E Deus tinha esse propósito. Deus tinha esse propósito de libertar os gentios. Vamos dizer assim, eu não creio que o plano de Deus fosse que todos os judeus recebessem, e sim os remanescentes. Certo? Por quê? Porque já havia sido profetizado. Judas era o quê que traiu ele? Não era um judeu? Não é verdade? Judas era judeu, então já estava profetizado, inclusive até determinado, que Judas o trairia. Certo? Então, não tem como. Então, o remanescente é salvo. Deus sabia que muitos, e Mateus, tu vai ver que ele tranca o coração de alguns para não entenderem, ouvirem e não escutarem. Né? Ou escutarem e não ouvirem, né? Ver e não enxergar. Então, assim, o remanescente, certo? O remanescente recebe. Deus utiliza ali Judas, ele é entregue, ele é crucificado, porque Deus tinha um plano para a igreja. Nada acontece de súbito para Deus. Deus não é pego de surpresa, certo? Então, eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Mas Deus, pela sua presciência, sabia. Gente, aquele que é presciente, ele governa todas as variantes da história para que aquilo aconteça. Porque ou Deus é o senhor da história, ou a história é aleatória. Ou tem outro ser dirigindo ela. Se Deus é presciente, o Deus que é presciente, ele determina o fim das coisas. Porque ele governa as variantes. E ele predisse que muitas coisas iriam acontecer. Cristo sendo traído por 30 moedas. Para que isso aconteça, você sabe que o Deus da história teve que dirigir essa história para que isso acontecesse ou não? Ou foi aleatório? Então, dizer que ele é presciente, sabe o que vai acontecer, mas não governa o período, é algo contraditório. Porque a história tem que ter um dirigente. A história tem que ter um Deus que a guie. Certo? Ou ele é o Deus da história ou não é Deus de nada. Simples assim. Amém?
Mais alguma coisa? Então, para mim, ele poderia... só para completar aqui, se os judeus tivessem recebido a Cristo, olha, eu acho o seguinte, que eles teriam mais sabedoria, não haveria revolução, Barrabás não ia tentar matar ninguém, não iam pensar, né, em implantar um reino para confrontar César. Os romanos iam falar assim, ó, a gente pode sair daquela cidade lá, porque eles são vassalos da gente, e províncias da gente, e pagam os impostos direitinho. Porque se eles tivessem recebido a Cristo, teriam vivido como Cristo. E Cristo nunca se rebelou contra os romanos. Verdade, Neto, verdade. Deixa eu olhar de novo aqui que sumiu aqui. Na verdade, você falou aqui, na verdade... Sumiu aqui para mim. Então, assim, gente, é algo assim que, se eles tivessem recebido o reino, recebido a Cristo, olha o Sermão da Montanha, o que o Sermão da Montanha ensina? Segunda milha, Deus conduziu de forma lógica, como disse o Davi, exatamente, é isso mesmo. Então, a história não pode ser aleatória, né? Aquele que Salmo 139 diz, tu me conhecias ainda da maneira informe, Deus conhece as coisas ainda que não existem, né? E ele chama a existência as coisas que ainda não existem. Então, eles poderiam ter recebido o Sermão do Monte, eles teriam obedecido, andado a segunda milha, dado a capa, não é verdade? E aí os romanos falariam assim, vamos embora, porque essa província aí não nos preocupa, eles são quase nossos amigos, seriam tratados como irmãos, né? Como filhos de Adão e de Eva, lá, né? Os romanos, os judeus o tratariam assim, porque entenderiam que eram caídos. Porque Cristo, o Espírito que veio convencer do pecado, da justiça e do juízo, faria com eles o que fez conosco, ter essa visão. Certo? Então, gente, a história tem um condutor, tem alguém que a dirige, e é Cristo. Ele veio, resgatou, os que eram seus o receberam. Inclusive, João vai dizer, vós não ouves as minhas palavras porque queres satisfazer o vosso pai. Nós temos por pai Abraão. Não, você não tem por pai Abraão, né? Vosso pai é o quem? O diabo, e quer satisfazer as vontades. Então, queridos, o plano de Deus não pode falar. Jó 42, versículo 2 diz, né? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Amém? E assim, Apocalipse é um livro que a gente vai começar a entrar daqui a pouco, vamos entrar agora em amilenismo, depois a gente vai entrar nas visões tribulacionistas e vamos entrar no Apocalipse. E vamos ver que é um livro que é escrito para consolo daquele povo que está ali, daquelas igrejas, mas tem aplicação para todas as igrejas. Fala de coisas que aconteceram, que estavam acontecendo e que vão acontecer. Né? É um livro de consolo, de conforto. Muitos têm medo de ler Apocalipse. Na verdade, Apocalipse é um livro de consolo, que nos ensina que a história tem um governo, que a história tem um dirigente, e que, no final, todo o mal será destruído pela espada que sai da boca de Cristo, simbolizando a palavra dele. Com uma palavra, ele vai destruir o nosso inimigo. Amém? Então, nós precisamos ter esse conforto, sabendo que a história está na mão do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Mais alguma pergunta? Gostei dessa aí, pastor. A história tem um dirigente. A história não é aleatória. Muito bom, muito bom. Fechou legal, hein? É isso Glória aí. a Deus. É verdade. Existe uma coisa que a gente fala a visão fenomenológica, né? A gente usa muito essa expressão para quando Josué disse que o sol parou, né, lá em Josué. Isso foi um problema lá com Galilei, né? Ali no finzinho ali da Idade Média, ali, no início da Idade Moderna, Galileu Galilei, Copérnico, essas coisas todas, quando eles dizem que, na verdade, a Terra gira em torno do Sol, né? Na verdade, é um movimento heliocêntrico e não geocêntrico. A Terra gira em torno do Sol, como a igreja imaginava, justamente baseado em Josué, que diz que o Sol parou, né?
Então, a linguagem é fenomenológica. A gente olha o sol, até hoje e diz, vamos ver o pôr do sol. Não é isso? O sol não está se pondo, é a Terra que está no seu movimento rotatório, né? E dá essa impressão que o sol está descendo, ou está subindo, ou está andando, mas é a Terra que está no seu momento de rotação, seu movimento de rotação. Então, essa visão fenomenológica das coisas embaça muito o nosso entendimento, não é verdade? É igual aquela pessoa, eu recebi Jesus, levantei a mão e tal. Gente, quando nós recebemos a Cristo, o Senhor já está trabalhando na nossa vida há muito tempo, não é verdade? Ele já está trabalhando ali nessa pedrinha para fazer parte do edifício dele. Então, tem todo um propósito, mas nós dizemos, ele aceitou Jesus e Deus já está trabalhando, atraindo com laços de amor, né? Fazendo a obra dele, e assim, no dia a dia, a gente olha para uma situação, a gente não entende por que perdas, por que tragédias, por que isso, por que aquilo. O Deus está governando, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e o Senhor faz tudo segundo o seu propósito. Então, ou seja, Deus tem propósito para todas as coisas, mesmo que a gente não entenda, né? C.S. Lewis vai falar lá sobre o problema do mal, né? A queda criou isso, a queda gera isso, temos o inimigo das nossas almas, e Deus trabalha nisso tudo aí, convergindo para os seus propósitos. Isso é maravilhoso, né? Esse governo é maravilhoso. Então, vamos orar? Quem quer orar hoje aí, por favor? Quem está aí com o coração cheio, pode orar para a gente? Eu oro. Amém. Estão me ouvindo bem? Estamos sim. Tá sim? Pai Santo, obrigado pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos dá de podermos estar reunidos. Mesmo que por meio da tecnologia, sabemos que é o Senhor que dá criatividade, conhecimento, sabedoria ao homem, para que crie esses meios. Louvado seja o teu nome por isso. Louvamos a ti pela vida do nosso pastor, que se dedica, se gasta e se deixa gastar, para que nos traga um conhecimento verdadeiro, centrado na tua escritura. Te louvamos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que ilumina o nosso caminho, ilumina a nossa mente, nos enche de esperança, nossos corações ficam inundados pela tua graça e em saber que o Senhor conduzindo toda a história, desde sempre. Senhor, nós somos seres contingentes, a gente pode mudar, mas nós cremos num Deus que nunca muda. Sim. E o que decidiu, o que determinou, isso não vai acontecer, já aconteceu. Porque o Senhor é o Senhor do tempo. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra, pelo livro de Apocalipse. Obrigado pela vida dos homens que o Senhor usou para que chegasse a Escritura nas nossas mãos. Sim, Pai. Na nossa geração. Obrigado por tudo, Senhor. Nós temos somente que agradecer. Continua conosco, derrama da tua graça sobre a vida do nosso pastor, sobre a vida dos irmãos, até aqueles que não puderam, da integral, que não puderam estar aqui. Que o Senhor traga todos aqueles que o Senhor quiser. Em nome de Jesus Cristo, tenhamos uma ótima noite na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Neto. Deus abençoe. Sempre arminio-calvinista, milenado, pós-tribulacionista. Eita, João. Que isso, é muita coisa esse negócio aí. Que isso? Eu sabia, quando o pastor falou, quem tá cheio para orar, eu falei, lá vem ele, hein? Lá vem o varão. E agora eu só vou falar assim, ó, vamos ver a terra girando, não vou ver mais o sol, pôr do sol. Agora eu só vou falar assim, pastor. Vamos ver a terra girando. Boa noite, fiquem com Deus, gente. Amém, Babi. Deus abençoe. Irmã Sheila, um beijo no coração. Fiquem na graça e na paz. Boa noite para vocês. Dona Rita também. Manda um beijinho para Charlotte.
Amém? Edgar, bom serviço. Deus abençoe. Quando me perguntar o que eu sou, vou responder isso, né? Davi escreveu aí. Valeu, David. Um abraço para você. Seu aniversário está chegando, glória a Deus. Como que é o negócio? É Armínio, o quê? Armínio Calvinista? Que isso? Armínio Calvinista, pós-tribulacionista, pré-tô junto, vou sempre ser, e caramba, é uma doideira. Somos todos irmãos, né? Nossos irmãos dispensacionalistas, homens de Deus, nós temos muitos homens de Deus aí que são dispensacionalistas, né? São maravilhosos, amigos meus dispensacionalistas. Só pensamos diferente, mas o Cristo é o mesmo, glória a Deus. Isso é muito legal, pastor, isso é muito legal, sabia? Isso é muito bom. É muito verdade. Bom. Poder olhar para o diferente, poder olhar para o diferente com respeito, isso é muito legal. Ter aprendido isso. É verdade. Olha, a gente tem homens de Deus aí maravilhosos que foram dispensacionalistas. E está tudo bem, entendeu? Isso aí não interfere, não. Mas a gente tem nossa visão, né? E a gente passa. Tá bom? Deus abençoe vocês, irmãos. Boa noite para todos vocês, tá? Bom serviço, né? Obrigado, pastor. Já com Deus para todos. Valeu. Tchau, tchau.